Bom dia, Emily, seja bem-vinda. Hoje é 31 de maio, né? 7h10 da manhã. Vamos dar início à aula de IDPP e, e finalizar a parte referente às leis, tá? Então, como é de praxe, eu vou fazer uma pequena recapitulação daquilo que nós já havíamos falado na aula passada e depois a gente dá sequência à nossa disciplina, ok? Vou tentar, então, abrir uma janela aqui. Bom, como foi falado na aula passada, nós iniciamos então essa unidade 1, né, falando sobre leis. E vimos que leis, na verdade, é uma das fontes jurídicas para tentar resolver todo e qualquer conflito de interesses. Então, ela é a principal fonte jurídica para resolver problemas, ok? E dentro dessa conceituação de leis, existem várias. E nós passamos uma do senhor Clóvis Bevilacqua, né, que é um dos doutrinadores da área jurídica, um dos autores do Código Civil de 1916, e que abrange algumas características que devem conter toda e qualquer lei propriamente dito, né? Então, segundo ele, o que é uma lei? A lei é uma ordem geral obrigatória que emana de autoridade competente, né? Ela é imposta coativamente à obediência de todos. Então, é uma regra geral que emana de autoridade competente e é imposta coativamente à obediência de todos. Então, dentro dessa conceituação, nós destacamos três características básicas que devem conter toda e qualquer lei propriamente dito. Primeira delas, regra geral, né? Ela é uma ordem geral, na verdade, né? Tem um caráter, então, de universalidade, ou seja, então ele abrange todo e qualquer indivíduo que ela justamente impõe suas determinações. Então, ela vale para todos, na verdade, sem qualquer distinção. Então, sucumbindo todos à sua vontade, né? Dentro da vontade da própria lei, nesse sentido. Então, ele tem esse caráter de generalidade, ou seja, abrange a todos sem qualquer distinção. Uma outra característica, né, que envolve a lei, que é emanar de autoridade competente, ou seja, a competência da lei, né, ela é emanada de um poder, que é o poder do povo, propriamente dito, né, segundo a nossa própria Constituição em si. E esse poder do povo, ele é representativo através do quê? Né, do poder legislativo, né? Então, a competência que se extrai, né, dentro da criação de uma norma, de uma lei, né, propriamente dito, vem do poder legislativo, atribuído através também do quem? Da nossa Constituição Federal. Então, a Constituição, né, determinou que esse poder emanado da própria população, da própria sociedade, né, tem essa representatividade através do poder legislativo, ok? E o poder legislativo, nós vimos também que ele é composto por quê? Por três esferas, seja na esfera federal, estadual, mesmo municipal, ok? Na esfera federal, ele é formado por quem? Pelo Congresso Nacional. Então, ele tem formado por duas casas, por isso que ele é bicameral, pelo Senado Federal e a Câmara dos Deputados Federais. Já na esfera estadual, é formado pela Assembleia Legislativa, que apresenta apenas uma Câmara, né, na verdade, pela Câmara dos Deputados Estaduais. E, por último, né, nós temos a Câmara de Vereadores, né, formada pela Câmara dos Vereadores Municipais também, ok? Então, essa é a composição das três esferas do poder legislativo. Na esfera federal, Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados. Na esfera estadual, Assembleia Legislativa e, no âmbito municipal, a Câmara de Vereadores. Bom, para uma lei entrar em vigência, ela tem que passar por alguns aspectos, né, de validade, referente ao que nós já falamos na aula passada, né, que é o sancionamento, a promulgação e a publicação. A sanção, o que é? É um ato político de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, né, seja através do presidente, governador ou primeiro prefeito, e dá a sua aprovação, né, daquilo que é formulado lá no âmbito do legislativo, tá? Então, ele tem que ser sancionado, tem que ser aprovado. Uma vez feito isso, ela passa pela promulgação, que dá, é claro, justamente a existência dessa lei e ordena a sua execução. Então, na verdade, ele é um preparo que se tem para a publicação. E publicar torna a lei conhecida para todos, sobre a existência, né, da nova regra que está sendo imposta para todos nesse sentido. Então, a publicação nada mais é deixar a lei conhecida para que todos possam tomar esse conhecimento da frente à nova lei. E a partir dela é que se dá
a nossa previsão para ela poder se tornar vigente ou não. Isso leva em conta o quê? Como foi falado na aula passada, o grau de complexidade que a lei tiver. Quando a lei é de baixa complexidade, ela pode ser estipulada a sua vigência a partir do momento que ela for publicada. E nesse momento, o próprio legislador vai determinar de forma expressa, então a manifestação expressa da lei, que ela entrará em vigência na data de sua publicação. Agora, se o legislador entender que esse prazo tem que ser estendido, né, pelo alto grau de complexidade, ele mesmo, de forma expressa, pode determinar esta lei entrará em vigência 30, 60, 90, um ano após a sua publicação. Isso levando em consideração sempre o quê? O grau de complexidade que a lei tenha. Então, quanto mais complexa que ela for, né, mais estendido é o prazo que ela tem referente à sua publicação. E esse período ainda da publicação da lei e sua entrada em vigência é conhecido como vacância da lei ou vacatio legis, que é uma expressão latina que significa o quê? Né, que a lei está vaga nesse momento. Porém, né, é um período para que as pessoas possam o quê? Se adaptar à nova vigência, pode se adaptar à nova realidade que está sendo imposta contra os indivíduos dentro da sociedade em si. Agora, se uma lei, ao ser publicada, e o legislador não mencionou qualquer data da sua entrada em vigência, mesmo assim ela terá validade e entrará em vigência, né? Só que nesse caso há uma forma de manifestação, no caso manifestação tácita, e subentende que uma vez, né, que o legislador mesmo não mencione, passando por todas as etapas de validade, sendo sancionada, promulgada e publicada, esta lei entrará em vigência 45 dias após sua publicação. Então, nada mais é que uma forma de manifestação, no caso, tácita da lei. Então, a manifestação expressa, quando o legislador determina expressamente na própria lei quando é que ela vai entrar em vigência. Então, ele vai determinar. Já na manifestação tácita, já é determinado esse prazo. E sabe-se que, a partir do momento que ela for publicada, ela tem um prazo de 45 dias para entrar em vigência nesse sentido. Então, essas são as considerações frente à vigência da lei nessa condição. Professor, acho que tem alguém querendo entrar. Eu acho que é a Claudineia. Deixa eu ver, então, porque eu tô... Só um pouquinho só. Eu não vi aqui, eu não apareço aqui. Opa. É, mas aí pelo barulhinho que dá, tem um barulhinho, a gente É, sabe que é uma pessoa tentando entrar. deixa eu só voltar aqui, então. Cadê ela agora? Porque ela não tá aparecendo aqui para mim, não. Acho que ela deve ter saído. Mas quando o barulhinho voltar, eu falo pro senhor, tá? Não, eu ouço o barulhinho. É que eu achei que Eu? estava tendo algum problema com você mesmo. Por isso que eu dei Não, sequência aqui. é uma pessoa tentando entrar. Ah, então tá. Então a gente volta aqui na retomada da apresentação aqui, depois a gente vê o que consegue fazer com ela aqui. Você tá vendo a apresentação ou não? Sim. Ah, então tá. Se eu ver o barulhinho, eu já paro a apresentação e entro aqui novamente, então. Bom, até agora tudo bem, Amy? Até agora tranquilo, professor. Então tá. Questão da retroatividade da lei, então, né? Nós falamos como regra que toda e qualquer lei, ela não pode ser retroativa, ou seja, ela não pode julgar fatos passados, ela só pode julgar situações presentes e futuras. Para poder julgar algum fato do passado, tá? Ela tem que analisar o seguinte, que é uma lei nova, ao ser constituída, ao ser entrar em vigência, ela tem que ser mais benéfica, na verdade, tem que ser mais benevolente referente a essa, em relação à lei antiga. Então, vamos supor que eu cometa algum crime, né, hoje, e a penalidade prevista por esse crime que eu cometo seja 20 anos de reclusão, por exemplo. Só que essa lei ainda, né, não foi ainda sentenciada, quer dizer, essa ameação, né, ilícita ainda não foi sentenciada. E o que acontece referente a isso, tá?
Aí cria-se uma nova lei que, em vez de eu cumprir 20 anos de reclusão, eu passo a cumprir 10, de repente. Quer dizer, caiu pela metade essa penalidade prevista do ato criminoso que eu cometi. Então, nesse momento, eu posso até solicitar, né, que eu seja julgado pela lei nova, porque essa lei nova ela é mais benéfica. Em vez de cumprir 20, eu vou cumprir apenas 10, né? Então, essa é uma consideração, né, de exceção, né, que eu posso ser analisado, meu ato criminoso, pela legislação da lei nova, né, nesse sentido, pela imposição da lei nova nesse sentido. Então, nesse caso, a lei vai poder o quê? Retroagir. Mas, mesmo assim, para poder retroagir, ela tem que analisar esses três princípios que eu coloquei aí na tela para você, né? O ato jurídico perfeito, sentença, trânsito em julgado, ou coisa julgada, e o direito adquirido. Ou seja, qualquer situação dessas três ocorrerem, a lei realmente não vai retroagir, ela vai seguir a regra, ou seja, ela vai se tornar, como está dizendo o tema do texto, irretroativa. Ela não volta atrás. Então, vou reprisar. Uma lei, como regra, ela é irretroativa. O que significa isso? Ela não julga fatos passados, somente situações presentes e futuras a partir do momento que a lei for criada. Se ela for para julgar algum fato passado, ela é uma exceção. E essa exceção, qual é a condição para isso? Que a lei se torna mais benéfica, né? Se seja mais, tenha um maior benefício referente à lei nova criada. Caso contrário, ela não vai poder julgar fato passado, fato anterior a ela nesse sentido. E mesmo assim, ela tem que verificar esses três princípios aí: o ato jurídico perfeito, sentença, trânsito em julgado e o direito adquirido. Se ocorrer qualquer uma dessas três hipóteses, na verdade, ela não vai poder julgar fato anterior à sua criação. Agora, o que é um ato jurídico perfeito, na verdade? Tá? É aquele já realizado, né? É aquele já consumado pela lei anterior, né? Segundo a lei vigente ao tempo que se efetuou, né? Então, ela já cumpriu todos os requisitos formais para gerar justamente o quê? Né? A plenitude, a consolidação da lei referente à sua imposição. Eu gosto de exemplificar uma situação dessa por um fato, né, que aconteceu comigo, né, na prática mesmo. Alguns anos atrás, eu fui fazer uma audiência, né, aí na cidade da Barra do Bugres, né, na comarca aí, próximo de Tangará, de uma audiência de instrução e julgamentos, né, de uma ação de indenização trabalhista na vara civil. O que é uma audiência de instrução e julgamento? Você tem uma audiência preliminar, né, de conciliação. Quando não há acordo, você passa para a fase seguinte até chegar nessa audiência de conciliação e julgamento, né, onde vão ver as partes, quer dizer, o autor e o réu, as testemunhas, né, e as partes que foram ali intimadas para poder manifestar nessa audiência. E para ocorrer essa audiência, demorou um prazo de 5 anos, quer dizer, é bem delongado isso para poder ocorrer também, não é de uma hora para outra você consegue ter uma audiência assim marcada, né? Tem muitas atribuições que são feitas para poder justamente ocorrer essa audiência, mas estavam lá todos presentes. Eu, na verdade, fui lá para substituir um colega, que ele era o titular dessa audiência, mas como ele não pôde, pediu para substituir, mas tudo bem, né? Eu sabia como é que era o processo, né? Tinha lido também, e aí a gente vai, né, fazer justamente isso. Então, eu estava na parte, como advogado, da parte ré, né, da parte do, deixa eu voltar aqui, da parte do, Claudinei, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, professor. Estava tentando entrar aqui e não tinha visto você. Faz um tempinho que eu tentei entrar com outro e-mail, mas não estava conseguindo, aí eu tive que pegar esse, né, pelo computador. Ah, tudo bem, então seja bem-vindo, então, tá? Não, eu estava explicando que eu estava fazendo uma audiência, né, de instrução e julgamento, e essa audiência, o que acontecia, né? Onde eu iria ouvir as partes, né, o autor e o réu. Eu era advogado da parte ré, na verdade, que era a empresa que estava sendo, né, pleiteada uma indenização bastante grande contra ela, né, para essa ação de indenização, e a parte autor, né, através da representação dos familiares do indivíduo, né, que pleiteou. Porque aconteceu o seguinte: nesse acidente de trabalho, o indivíduo acabou, né, o
o autor acabou sendo, né, vitimado, né, pela situação e acabou falecendo. E, né, justamente nesse sentido, a família, né, através, né, dessa ação, estava pleiteando justamente uma indenização. E como eu estava falando, essa audiência de instrução e julgamento demorou 5 anos para poder ocorrer, para poder justamente estar naquele momento para a gente poder sanar, né, esse litígio que lá estava ocorrendo. Então, estava as partes autoras, né, com o seu advogado e seus representantes legais e testemunhas, e nós, da parte ré, né, estávamos lá também, fazia justamente a defesa da parte da empresa, que foi, né, colocada como parte ré, o preposto, que era o representante legal dessa empresa, né, e as demais testemunhas. E ao abrir a juíza, no caso, na época, né, ao abrir a audiência, ela começou a narrar, porque é um dos princípios que se tem referente à audiência, é poder narrar os fatos, né, dentro do contexto que está no processo, e ela constatou que a parte ré, no caso, né, que a gente está fazendo parte, não está devidamente representado pelo preposto. O que está alegando? Né, uma das coisas que a gente vai estudar depois com vocês na parte da pessoa jurídica é a representatividade da pessoa jurídica através do ato constitutivo, né, que pode ser através do contrato social ou mesmo do estatuto social, né, sobre da pessoa jurídica em si. E nesse caso era um estatuto. E lá dizia quem eram os representantes legais, eram os diretores dessa empresa, dos quais outorgaram, né, através de uma procuração, ao gerente dessa empresa, né, para poder representá-los, e era de praxe o gerente fazer justamente também uma transferência de poderes através de um mandado de procuração, vamos dizer assim, né, a esse preposto. É uma carta de preposição que se chama, tá? Só que não foi anexado isso ao processo, então estava faltando justamente essa ligação do gerente ao preposto, que era o representante naquele momento na audiência. E a juíza justamente alegou isso, falta de representatividade dessa pessoa jurídica através dessa carta de preposição. Então, a empresa não poderia estar devidamente constituída naquele momento da audiência, então ela está alegando o quê? Revelia contra a empresa. O que significa revelia? Tudo aquilo que foi constituído, né, pelo autor é dado como verdadeiro, ou seja, né, tudo que foi alegado contra a parte ré, né, é dado como verdadeiro. Você não pode nem manifestar referente a isso. Ou seja, a empresa não estava lá presente naquele momento por falta desse documento. E aí, como é que se resolve esse problema, né? A própria parte autora, no qual eu solicitei para fazer, de repente, uma composição, né, de um acordo, ela não ia aceitar de jeito nenhum, óbvio, né, porque tudo que está alegado contra, aliás, tudo que foi pedido por ela, né, ia dar como verdadeiro, quer dizer, ia dar aquele montante no total, sem qualquer impedimento referente a isso. Então, por que eu estou explicando isso para vocês? Quer dizer, dei essa narrativa para vocês, para a gente poder explicar essa questão desse princípio, né, que eu acabei de citar para vocês aí, tá? Então, deixa eu voltar lá no ato jurídico perfeito. O que é um ato jurídico perfeito? Quer dizer, você faz o ato que é realizado, né, se acabado, né, segundo a lei, né, dentro do tempo que se efetivou, ou seja, é tudo consumado, não tem como voltar atrás nesse sentido. Bom, como é que eu vou sair dessa condição, né? Como é que a gente vai tentar resolver justamente esse dilema? Bom, eu peguei nos próprios autos, então, né, para tentar justamente resolver, né, essa pendência em relação à empresa propriamente dita. E acabei descobrindo que a própria parte autora, né, não tomou cuidado na hora de você citar a parte ré, no caso da empresa, porque ela alegou dentro da manifestação de vontade dela, através da petição, né, que a parte ré deveria ser citada pessoalmente para tomar parte daquele processo contra ela. Então, um dos primeiros procedimentos que se tem dentro de um processo, qual é? É você citar a parte contrária, você informar a parte contrária que existe algo, né, um processo contra ela, para ela tomar conhecimento referente a isso. É um dos princípios dentro
do direito processual, né? Tem que ser seguido. E, a hora de fazer citação, o oficial de justiça, quando levou essa carta, né, de citação à parte ré, não entregou para os seus devidos representantes legais, no caso, um dos diretores. Chegou na portaria e entregou para o primeiro indivíduo que encontrou lá, seja o porteiro, o secretário, sei lá quem ele encontrou lá. E a assinatura do recebimento dessa carta de citação não bate com da direção, não bate com o ato constitutivo dos diretores nesse sentido. Então, a minha alegação foi simplesmente o seguinte, que a parte ré não foi também devidamente citada, né, para comparecer naquela audiência. Ou seja, todo o procedimento inicial frente àquele processo está totalmente o quê? Errônea, está totalmente equivocada. Então, foi uma das alegações que eu coloquei, né, e a juíza acabou acatando, ou seja, o que estava a parte contrária, indo de orelha a orelha, né, que ia solicitar tudo, ia perder tudo naquele momento, né, inclusive aquela audiência não ia poder ser realizada. Por quê? Porque a parte também não poderia estar sendo convocada de uma forma que foi colocada como errônea, né, citou uma outra pessoa, mas não foi a própria empresa, propriamente dito, dentro da sua pessoalidade, através dos seus diretores. Então, nesse sentido, desde o primeiro procedimento, que é a citação, até a audiência de instrução e julgamento, que demorou 5 anos para ocorrer, foi totalmente o quê? Anulada, foi perdida. Então, a parte que estava rindo de orelha a orelha acabou, né, praticamente ficar em desespero, por quê? Ia perder tudo naquele momento, ia começar do zero, né? Se quisesse realmente, novamente, pleitear a forma indenizatória, como foi solicitado naquele momento, tinha que começar desde o princípio, voltar novamente à citação, para depois desenvolver uma audiência de conciliação, para depois chegar em instrução e julgamento novamente. Quer dizer, vai saber quanto tempo ia se levar novamente para ocorrer aquele ato judicial, né? Aí quem queria propor um acordo foi a parte contrária. Eu falei simplesmente que não, porque aí nós não levantamos e fomos embora. Falei, aí acabou a audiência, não tinha mais como ter audiência, né? Porque já que nós não fomos devidamente citados, então nós também não deveríamos estar ali, mesmo estando presente. E aí a juíza acabou concedendo esse tipo de interrupção, vamos dizer assim, né, desse processo. Lógico, com o passar do tempo, a gente acabou fazendo um acordo depois, né, para poder justamente recompensar a perda do, do funcionário nesse sentido, para os familiares, lógico, né, mas não foi naquele momento e não foi no preço que foi colocado, como eles pleiteavam no momento em si. Então, nesse caso, por que eu fui falar isso? Porque a lei acabou retroagindo. Por quê? Porque o ato jurídico, nessa totalidade, não foi o quê? Perfeita. Então, a lei voltou atrás, voltou desde o início. Então, como eu falei para vocês, para um ato jurídico ser perfeito, ela tem que preencher todos os requisitos necessários que a lei exige, dentro dos procedimentos pelo qual é imposta. Se faltou algum quesito, se faltou qualquer uma análise nesse sentido, a lei poderá ser o quê? Retroagida também, tá? Porque o ato, nesse sentido, não foi o quê? Perfeito. Mas quando ocorrer o ato jurídico perfeito, quer dizer, ocorreu dentro da sua perfeição que a lei determina. Uma vez preenchido todos esses requisitos legais, não tem como a lei voltar atrás. Então, é uma das condições que eu acabei de citar para vocês, que a lei não retroage quando ocorrer tal princípio. Ok? É mais uma condição que eu estou colocando aí para vocês, um ato jurídico perfeito. Deu para entender essa condição, gente? Sim. Beleza. Então, vamos dar sequência aqui. Então, esse é o ato jurídico perfeito. Depois nós temos um outro item chamado sentença de trânsito em julgado. O que significa isso? É uma sentença, né, que transitou e julgou, ou seja, uma sentença que não caiba mais recurso. Até quando você pode recorrer para solicitar, né, a reforma de uma decisão judicial? Até a quarta instância, né? Então, você pode chegar até o Supremo Tribunal Federal, né, que lá vai ser definido também a decisão, né, por completa. Só que também, para poder chegar lá, né, tem que preencher os requisitos legais, né? Em qualquer momento você pode chegar até o Supremo Tribunal Federal, né? Não é isso, tem que ter as solicitações solicitadas por lei, né, para poder justamente pleitear essas decisões até o Supremo.
Mas a decisão pode ser definida na própria em primeira instância, de repente. Uma vez que você não cumpriu o prazo, o juiz homologou a sentença, não teve nenhuma outra situação contrária a ela, né, ela pode ser homologada de imediato aqui na primeira instância também. Então, sentença transjulgada é uma sentença que transitou e julgou, ou seja, uma sentença que não caiba mais recurso, é um processo findo, terminou o processo em si. Então, uma vez que foi consolidado, foi homologado essa decisão judicial, você não tem como mais voltar atrás. Foi definido, não tem mais que ter discussão referente a ela, tá? Então, é uma outra situação que também não tem condições mais de retroagir, ou seja, não tem como julgar fato anterior a ela. E, por fim, o direito adquirido. Direito adquirido nada mais é que um direito, nós chamamos de direito líquido e certo. O que significa isso? É um direito que é por completo para a pessoa, né, próprio de cada um de nós. Então, vamos citar como exemplo, né, para vocês poderem adentrar ao UNEMAC, fazer um curso de ensino superior, né, que vocês estão fazendo aí pela administração, tá? Vocês têm que preencher alguns requisitos formais exigidos por lei para poder adentrar justamente na nossa instituição, né, para fazer o curso. Seja, né, vamos supor, pelo Enem, seja através do vestibular ou algo parecido. E uma vez que vocês preencheram essa solicitação da lei, né, esse requisito da lei, para poder justamente adentrar e estar devidamente formalizado para poder fazer o curso, né, vocês acabaram adquirindo o quê? Um direito, que ninguém retira de vocês, é próprio de cada um de vocês, né? Então, isso chama-se um direito adquirido, um direito próprio, inerente ao acadêmico, eu acabei de citar como exemplo aí para vocês, nesse caso aí, tá? Então, não tem como voltar atrás, a não ser que cometa alguma irregularidade, né, para ter um processo administrativo, algo do gênero. Caso contrário, não tem como mais retirar esse direito que vocês acabaram adquirindo por força de lei, nesse sentido. Então, também não consegue voltar atrás mais essa condição. Então, como eu falei agora há pouco, né, a lei, por regra, ela é irretroativa, ou seja, ela não vai julgar fato anterior a ela. É só situações presentes e futuras. Uma vez né, que ela tenta julgar algum fato passado, só se essa lei for o quê? A lei nova for mais o quê? Benéfica, referente a isso. Caso contrário, não tem como. E nesse sentido ainda, tem que analisar esses três princípios: o ato jurídico perfeito, sentença, trânsito em julgado e o direito adquirido. Correndo qualquer uma dessas três condições, a lei realmente vai seguir a regra, ou seja, ela se torna irretroativa. Ok, gente? Então, essa é a consideração que eu faço referente a esse item do nosso tema aí, tá? Retroatividade da lei. Bom, dando sequência, vamos falar quando é que essa lei termina, né? Ou seja, quando ela cessa a sua obrigação de seu cumprimento. Então, a cessação da obrigatoriedade da lei. Bom, a lei, ela tem que analisar dois aspectos em princípio, tá, gente? O que seriam esses dois aspectos? A lei só perde a vigência se é por prazo determinado, ou seja, ela tem um início e tem um fim, ou através da criação de uma nova lei que venha a revogar a lei anterior. Então, uma lei que tem um prazo determinado, por exemplo, uma medida provisória, tá? A medida provisória tem um início e tem um fim, né? Ela pode ser renovada novamente e tal, mas o prazo geralmente é de 30 dias, né, da medida provisória. Quem cria a medida provisória, geralmente é o chefe do executivo, seja o presidente, o governador ou mesmo o prefeito municipal, tá? Então, para que serve a medida provisória? Serve para situação de grande relevância e urgência. Então, só para aquele momento imediato que é necessário. Depois tem que passar pelo crivo do Poder Legislativo para poder justamente se tornar uma lei ordinária, vamos dizer assim. Mas até então, ela tem um prazo de vigência, né? Para poder ter resolver imediatamente aquele problema, que precisa de situação de grande relevância ou urgência. Então, é isso para que serve a medida provisória. Então, é um exemplo, né, por uma legislação que tem um prazo determinado, quer dizer, tem um início e vai ter um fim. Já as outras leis, né, já é um prazo que se torna o quê? Indeterminado, né? E nesse sentido, ela só perde a vigência se for criada uma nova lei que venha substituí-la. Caso contrário, ela permanece, tá? Ela vai dar sequência
as suas determinações. Então, não existe lei que perde a validade, né, pelo prazo. Não, ela pode perder, vamos dizer assim, a sua consistência, ela pode perder, né, a sua solidez, né, por ser obsoleta, né, ser antiga, algo do gênero, mas ela permanece em vigência. Por exemplo, na lei do nosso Código Civil, que eu falei do Clóvis Bevilacqua, que ele criou, é de 1916, mas criou-se uma nova lei em 2002, que entrou em vigência somente em 2003, né, então o prazo de vacatio legis demorou um ano para entrar em vigência, tá, mas ela substituiu o que tinha anteriormente, né. E quando você tem a revogação, né, total de uma lei, né, quer dizer, tinha a lei do Código Civil, aí entrou uma nova lei de 2002, substituindo a lei antiga, então ela revogou por completo a lei antiga. Nós damos um nome referente a isso, chama-se abrogação, ou também em latim chama-se abrogatio, né, escreve abrogatio, mas se pronuncia abrogatio. O que é isso? É a revogação total da lei anterior. Então, tinha a lei de 1916, que vigorou até 2002, na verdade, né, que foi substituída por essa lei de 2002, e que começou a vigorar em 2003, né. Então, houve a substituição por completo da lei antiga pela lei nova. Então, houve a revogação total da lei, ou seja, houve a abrogação da lei antiga pela lei nova, nesse sentido. Agora, quando a revogação por parte da lei, né, por um determinado artigo, ou, sei lá, título, capítulo, seja lá o que for, na lei antiga, isso há o quê? Uma revogação parcial da lei. Não parte da lei foi revogada. E isso tem um nome também para o direito, chama-se derrogação ou derrogatio. Então, quando ocorrer a abrogação, houve revogação por completo da lei antiga. Quando houver derrogação, houve revogação parcial da lei, ou seja, parte da lei foi revogada nesse sentido. Então, algumas terminologias adotadas pela própria ciência jurídica nesse sentido. E, quando houver a revogação expressa, o legislador vai determinar quais são os textos de lei que foram revogados pela lei nova. Então, essa lei revogará todas as determinações anteriores, né, por completo, ou parte dela. Então, isso é uma revogação de forma expressa da lei. O legislador vai determinar quais são quais são os textos de lei, quais são a lei, na verdade, que foram devidamente o quê? Substituídos pela lei nova. E quando houver a revogação tácita da lei, fica subentendido pela própria lei, né, nova, né, essa incompatibilidade pela lei antiga. Então, deixa eu voltar a parar de partilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Então, como é que é essa revogação tácita? Então, ela pode substituir por completo também, ou parte dela, mas há uma certa o quê? Incompatibilidade da lei nova em relação à lei antiga, acabando o quê? A substituindo. Por exemplo, né, existia na lei antiga do Código Civil, vamos colocar como exemplo aqui para vocês, lá dizendo o quê? Acho que eu já até explanei isso uma vez, mas eu vou voltar a repetir porque deixa bem claro essa condição, tá? A incompatibilidade através de uma lei superior, né, ou através da mesma nível hierárquica entre as leis. Então, vamos supor, né, a lei antiga de 1916 do Código Civil determinava os direitos do homem e deveres da mulher, propriamente dito, tá? Então, eu colocava algumas situações, né, que hoje é inconcebível, para poder justamente determinar essa diferença, né, por ser, né, uma situação de classes, né, porque a gente tem que analisar o seguinte, toda legislação, toda lei, ela acompanha justamente os costumes de uma sociedade, vamos dizer assim, né. Então, eu imagino que era uma sociedade em 1916, né, do século passado, totalmente o quê? Machista. Então, como eu falei agora há pouco, né, tinha direitos do homem e deveres da mulher, apenas isso. A mulher não tinha voz alguma, né, ela não podia manifestar qualquer ato de vontade dela nesse sentido, porque a lei foi criada pelos homens, né, propriamente dito. Só que aí houve o quê? Né, a criação da Constituição de 88, como é conhecido como a Constituição Cidadã, e sendo que uma das primeiras incrementos de legislação imposta pela própria
Constituição, qual é? A questão de igualdade entre homens e mulheres, em qualquer gênero, na verdade, hoje, né? Então, diz lá nos primeiros artigos, todos são iguais perante a lei. Bom, se todos são iguais perante a lei, como é que pode haver diferença entre homens e mulheres, né? Então, a lei constitucional, ela é superior a essa lei ordinária que é do Código Civil. Então, ela impõe a sua vontade sobre ela. Então, houve o quê? Uma incompatibilidade da legislação nesse sentido. Então, a partir do momento que foi criada a nossa Constituição, e ela sendo superior hierárquica em relação ao Código Civil antigo, no caso, tá? Ela acabou suplantando a sua vontade em relação à outra. Se todos são iguais perante a lei, não pode mais existir essa diferença entre homens e mulheres. Então, houve, então, nessa forma, uma incompatibilidade de legislações. Nesse sentido, houve uma forma de revogação de forma tácita da lei antiga, que acabou também sendo substituída por completo, aí no caso expressamente, pela lei nova, pelo Código Civil de 2002. Mas até então, entre a nova legislação, esta parte da legislação do Código Civil se tornou o quê? Revogada tacitamente. Por quê? Porque a partir de 88 surgiu, né, o nosso Código Civil, aliás, a nossa Constituição Federal, determinando que todos são iguais perante a lei. Nesse sentido, ela impôs a sua condição de forma tácita, né, revogando tacitamente essa parte da legislação, né, do Código Civil, para justamente o quê? Eliminar essa diferença entre homens e mulheres nesse sentido. Então, esse é um exemplo que coloco sobre a questão de revogação de forma tácita, ou seja, né, há o quê? Uma revogação, uma substituição, né, ou seja na íntegra ou na parte da lei, né, que se torna o quê? Incompatível com a lei anterior. Tá certo? Então, a lei nova, ela vai impor, né, uma restrição, né, uma incompatibilidade, seja na íntegra ou na parte dela, em relação à lei anterior. Isso torna-se uma lei revogada tacitamente também. Ok? Então, essa é a consideração que eu faço referente às questões, seja da revogação na sua totalidade, a birrogação, ou seja, na revogação parcial, derrogação. Ou seja, de forma expressa, quando o legislador, né, determina, né, demonstra quais são os textos de lei que serão revogados, seja na totalidade ou parte dela, ou quando a lei nova ela se torna incompatível em relação à lei anterior, impondo a sua condição, seja de forma tácita nesse sentido. Ok, gente? Deixa eu só voltar lá de novo na nossa apresentação. Então, é essa consideração que eu faço referente à cessação da obrigatoriedade da lei. E o outro item que eu quero comentar com vocês é sobre repricinação da lei, tá? O que significa esse nome, né, esquisitão aí? Bom, repricinação da lei seria o quê? Você ressuscitar, né, você voltar a pôr em vigência uma lei antiga que perdeu a sua vigência temporariamente. Então, vamos pensar da seguinte forma, conforme as características que eu coloquei agora. Eu tenho uma lei A, né, que está em vigência. Porém, ela pode perder essa vigência, sendo ou por prazo determinado, como eu falei anteriormente, né, que ela tem um prazo de vigência, ou através da substituição de uma lei nova. Então, vamos supor que ela foi substituída por uma lei nova, no caso, ela foi substituída pela lei B. Então, a lei B, né, é uma lei revogadora, e a lei A foi a lei revogada. Para poder ela voltar, para determinar essa perda de vigência da lei B, vamos dizer assim, ela pode ser substituída por uma lei C, uma nova lei. Porém, essa lei B, se ela for por prazo determinado, tá, ela pode determinar de forma expressa que uma vez que ela perdendo essa vigência do seu prazo, ela pode instituir novamente a vigência da lei antiga, da lei A. Então, vamos pensar da seguinte forma, tá? Vamos supor que o Brasil hoje, né, nós temos um Estado democrático de direito, né, nós temos direito de ir e vir ao nosso bem entender. Porém,
Existem algumas restrições que nós estamos vivenciando aí na questão da flexibilidade desses horários, né, por causa da pandemia, vamos dizer assim, né? Então, vou colocar uma situação bastante atual, né, que nós estamos vivenciando aí. Então, essa questão das restrições acaba sendo impostas para nós, né, para a gente não poder circular em determinados horários, não frequentar determinados ambientes, em determinados horários, aquela situação toda, né, por causa da situação que nós estamos vivenciando por causa da pandemia, vamos dizer assim. Então, a lei, nesse caso, tá, ela está sendo imposta de outra forma, daquilo que nós já vivenciamos anteriormente, né, o livre-arbítrio de ir e vir como bem entendermos, né, que nós vivenciamos, né, no passado aí, agora mais próximo, né? Então, há essa questão da flexibilidade em que a gente tem que seguir algumas normas à risca, para não sofrer algumas penalidades que estão previstas referente a isso. Então, houve uma mudança da lei. Lógico que essa mudança é por prazo determinado, até o fim da, da pandemia, ou quando o próprio, né, os chefes executivos acharem que por bem que, né, tem que haver alguma restrição sobre determinado período, aquela situação toda. Uma vez terminando essa condição, volta que existiu aqui anteriormente. Então, a lei nova que estamos vivenciando hoje tem um prazo determinado. Uma vez terminando esse prazo, ele pode estipular que não, volta a que era a condição anterior, né, o livre-arbítrio das pessoas, né, o poder ir e vir, o bem entender aquela situação toda. Então, isso é repristinação da lei. É você restabelecer a vigência da lei antiga novamente. Quer dizer, você acaba ressuscitando a lei anterior que está tendo colocado nesse momento para todos nós, nessa condição. Tá? Então, é um instituto, né, criado pela própria norma, né, revogadora de uma lei, quando ela for o quê? Ela foi revogada, mas trazendo de volta a sua vigência aquela que foi, né, foi criada anteriormente a ela. Então, ela pode criar novamente a vigência da lei A, que foi revogada através da lei revogadora de uma forma expressa. Então, vou tentar reprisar novamente essa condição, tá? Então, eu tenho uma lei A, que ela foi revogada, substituída por a lei B, que é a lei revogadora. Uma vez que essa lei B, né, perca sua vigência, né, ela vai determinar de forma expressa a vigência da lei A, né, novamente para entrar em vigência. Então, uma vez que ela for substituída, né, ela vai determinar que a lei A volte a vigorar novamente. Isso nada mais é que a repristinação da lei, ou seja, é a ressurreição, né, é a vigência da lei revogada através de uma lei revogadora, né, pela manifestação expressa dessa lei revogadora para que a lei A volte a funcionar novamente, volte a entrar em vigência novamente. Tá ok? Então, essas são as considerações que eu faço sobre a repristinação da lei. Ficou claro aí, gente? Sim, professor. Bom, com isso, então, eu só vou tentar finalizar com o nosso, né, com a nossa pirâmide, né, da legislação, do nosso ordenamento jurídico, tá? Então, dentro do nosso ordenamento jurídico, em relação às legislações, né, nós temos a pirâmide, então, que faz justamente essa representatividade da hierarquia dessas normas em si. Então, no topo dessa pirâmide está a nossa Constituição, que eu falei agora há pouco, né? Tudo depende dela, né? A Constituição, ela determina a criação das outras legislações e as competências das outras legislações em si. Então, em relação de superioridade dela, né, ela está acima de qualquer outra lei que foi criada dentro dos nossos critérios legislativos. Abaixo dela vem as leis, o decreto de jurisprudência, os atos normativos, portarias, resoluções, etc. E, por último, né, os contratos são feitos entre os indivíduos, sentenças judiciais que é proferida pelo Tribunal de Justiça, atos de negócios jurídicos. Então, a Constituição está no topo, tá? Ela está no ápice dessa pirâmide. Então, tudo que ela determina tem que ser seguido à risca, caso contrário, ela se torna, né, qualquer outra manifestação legislativa, não tem embasamento constitucional, ela acaba se tornando aqui inválida, tá certo? Dentro dessa representatividade, a gente tem que entender a própria importância da nossa Constituição em si. Bom,
No próximo quadro, então, eu coloquei um pouquinho aqui só para explicar o que é uma lei ordinária propriamente dito, né? Então, só vou repetir aqui o que está dizendo, né? Como já o nome sugere, lei ordinária é o tipo de uma norma mais comum, que é uma lei comum, tá? Essa é a lei que é criada no nosso dia a dia, né? Como é apresentada e discutida lá no processo legislativo, quer dizer, dentro do âmbito do legislativo, do poder legislativo, no modo geral. Então, essas leis geralmente contêm normas gerais e abstratas, ou seja, abrange toda a população, então abrange toda a sociedade na sua formação como um todo. Então, elas são aprovadas nas duas casas legislativas, né, a maioria simples, e como eu falei, lá são formadas por duas casas, né, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, ela tem que ser aprovada para essas duas, né, casas legislativas, né. Depois daí passa por quê? Pelo crivo do chefe do executivo, que é o nosso presidente, e vai decidir se vai vetar ou vai sancionar, ou seja, se vai proibi-la ou vai aprová-la nesse sentido. Então, para entender que a maioria é simples, vamos usar como exemplo o Senado, né? Vamos pegar só uma dessas casas aí. Então, nosso Senado é formado por 81 senadores, tá? Então, vamos supor que naquele dia apareçam apenas 60. Para que naquele dia de um projeto de lei ordinário, quer dizer, uma lei ordinária, seja aprovado pelo Senado, basta então que 31 senadores votem a favor desse projeto. Então, se eu tenho 60, então eu tenho metade mais um, né? Então, 31 senadores já é o suficiente para aprovar o projeto de uma lei ordinária. Então, por maioria simples, sem problema nenhum, né? Como eu falei, uma lei ordinária e uma lei comum. Essas leis são criadas no nosso dia a dia em si. Uma lei complementar, essa é um pouco mais, né, um pouquinho mais complexa, né, nesse sentido. Então, esse tipo de lei surge por exigência da nossa, o quê? Constituição. Então, ela tem uma questão constitucional a ser analisada nesse sentido. Onde a Constituição disser que alguma lei específica irá regulamentar a matéria em questão, é necessário criar um projeto de lei complementar. Então, tem uma lei já própria para poder justamente analisar essa lei complementar. Então, os projetos de lei complementar são aprovados por maioria absoluta. Retomando o exemplo do Senado, a aprovação de uma lei complementar nessa casa legislativa só acontecerá se ela alcançar 41 votos favoráveis, que é a maioria absoluta. Ou seja, nesse sentido, mesmo que se apresenta 60 senadores, ela tem que ser o quê? Através da maioria absoluta, ou seja, metade dos senadores que se lá compõem o Senado. Então, se o Senado é composto por 81, tem que ter 40 mais um, ou seja, metade do número absoluto dos senadores e mais um votante, 50, quer dizer, 40 e mais um nesse sentido, 50% mais um, vamos dizer assim. Então, é um pouco mais difícil essa sua aprovação, porque tem que ter pela totalidade dos seus componentes nesse sentido. Tá? E também tem que passar pelo crivo do poder presidencial, ou seja, pela sanção do chefe do executivo. Medidas provisórias, como eu já falei anteriormente, né, ela é exclusivamente do chefe do executivo, pode ser o presidente, o governador, ou mesmo o prefeito, tá? Ela tem força de lei, tá? E ela entra em vigor, ou seja, em vigência imediatamente, antes mesmo de ser colocada em votação na Câmara ou no Senado, ou seja, pelo Poder Legislativo em si, tá? Elas são apresentadas, né, submetidas à Câmara, né, ao Poder Legislativo, dentro de 60 dias após a edição da medida provisórias, tá? E ela tem que ser analisada pelas duas casas também, tá? E um detalhe interessante que coloquei lá, se em 45 dias a medida provisória ainda não tiver sido apreciada, ela entra em regime de urgência e tranca a votação de todas as outras matérias em pauta, quer dizer, uma vez que ela ainda não foi analisada, tem um prazo de 45 dias. Se dentro dos 45 dias ainda, né, ela não for analisada, todos os trabalhos do Poder Legislativo é trancada, ou seja, dá-se prioridade à análise dessa medida provisória. Então, todas as outras situações que estavam pendentes vão parar, até que se resolva se vai aprovar ou não essa medida provisória depois, como uma norma, propriamente dita, tá? Então, essa é uma condição que está prevista também, que todas as determinações se dão em prioridade à análise da medida provisória depois. Por quê? A medida provisória, como eu falei agora há pouco, é uma medida de urgência e de grande relevância. Então, ela tem que ser aprovada imediatamente para poder justamente dar andamento às suas determinações, para poder justamente sanar os problemas que possam surgir nesse sentido, tá? Então, ela é uma medida que foi proferida
pelo chefe do executivo, tá? E depois passa pelo crivo do poder legislativo para poder se tornar uma lei propriamente dita nesse sentido. Emendas à Constituição. Essa aqui ainda é mais complicada ainda, para você poder justamente fazer alguma mudança dentro da própria Constituição em si. A gente sabendo como regra, a Constituição ela é rígida, ela não pode ser modificada, né, por completo. Então, partes dela poderão ser alteradas, desde que né, compete dentro dos procedimentos que são exigidos nesse sentido. São os famosos specs, né, que nós já falamos, que é muito em voga hoje também, né. Então, é através delas que pode mudar na Constituição Federal, né, com base do ordenamento jurídico brasileiro, garantindo a todos os brasileiros uma série de direitos fundamentais, além de organizar, então, a própria estrutura do Estado brasileiro. Então, ela tem que receber, então, um tratamento diferenciado em relação aos outros tipos de projetos, tá? Em primeiro lugar, como foi colocado ali, né, nem todo mundo pode propor uma emenda. Mas pode ser proposta por quem? 1/3 dos membros da Câmara e do Senado, pelo presidente da República ou mais da metade das assembleias legislativas dos estados. Quer dizer, então tem um número bastante de pessoas para poder justamente propor uma mudança dentro da Constituição nesse sentido. Também existe diferença na hora da votação dessas emendas à Constituição, dessas propostas, né, de emenda à Constituição aí, né? Ao invés de ser aprovado por maioria absoluta ou simples, uma PEC precisa ser de aprovação de uma maioria qualificada, ou seja, de 3/5 do membro de cada casa legislativa. Isso significa que uma PEC só será aprovada no Senado, por exemplo, se contar com o voto favorável de, no mínimo de 49 senadores. Então, um número bem maior nesse sentido também. Além disso, ela deve passar por votação em 2 turnos, quer dizer, tem que passar uma vez lá pela Câmara do Senado, dos Deputados, depois vai para o Senado Federal, depois retoma de novo a Câmara dos Deputados, depois vai novamente para o Senado Federal, para depois, né, ser colocado justamente na sua aprovação nesse sentido. Então, quem são os indivíduos que poderão propor essa mudança? É somente dentro do poder legislativo, então é exclusivo do poder legislativo nesse sentido, porque eles são na representatividade do povo, dado pela própria Constituição nessa condição. E, por último, os decretos, né, legislativos, que envolvem também a matéria de jurisdição, depende somente do Congresso, que é a reunião da Câmara e do Senado, né. Alguns exemplos de matérias que são de competência exclusiva do Legislativo e, portanto, são definidas no decreto legislativo são resolver questões relativas a tratados, acordos ou atos internacionais, né, autorizar o presidente a declarar guerra ou paz e autorizar o presidente e o vice-presidente a se ausentar do país por mais de 15 dias. Então, os decretos legislativos também precisam ser aprovados na Câmara ou no Senado. Para saber todas as matérias de competência do Congresso, leia o artigo 49 da Constituição. Então, o decreto legislativo tem essa prerrogativa, né, de tentar resolver questões relativas aos tratados, né, ou atos ou acordos internacionais e as autorizações para o presidente declarar ou não a guerra e poder se ausentar do nosso país também por um período de 15 dias. Tá? Lógico que cada ausência, seja do presidente ou do vice, tem os seus respectivos, né, substitutos. Uma vez que falta o presidente da República, o substituto natural é o vice. Caso falte o vice também, aí vai para o presidente da Câmara, né? E aí, caso o presidente da Câmara também falte, vai depois para o Senado. E assim, faltando do Senado também, aí vai para o chefe do STF, para o presidente do STF. Então, só cada qual tem a sua devida substituição nessa condição dos decretos. E, finalizando, realmente, então, as resoluções, né? São o interesse interno de cada casa do Congresso, ou seja, trata-se de matérias de competência exclusiva da Câmara e do Senado Federal também. Então, os efeitos de uma resolução costumam ser apenas internos nas casas, tá? Então, qualquer determinação, montar uma comissão processante, através de uma resolução, aquela questão que é internamente da casa. A nomeação de um conselheiro ou de algum substituto dentro da casa legislativa, é através de uma resolução, quer dizer, são normas internas da própria poder legislativo nesse sentido, ok? Então, essas são as considerações que eu faço referente à questão da lei, propriamente dito, tá? Então, ela vai desde a sua criação, né, sua entrada em vigência, até o término dela, e passando por essas exemplificações que coloquei sobre os tipos de normas que são criados
seja através do Poder Legislativo ou mesmo do Executivo através da medida provisória. Tá ok? Dúvidas? Não, professor. Não? Emily, alguma dúvida? Por enquanto, não, professor. Então tá, gente. Com isso, então, a gente vai terminar, então, essa unidade 1, tá, da nossa matéria. Então, como falei para vocês, né, ela vai desde a criação da própria ciência, né, através das teorias que eu coloquei, elenquei lá para vocês, né, desde o direito natural, passando pelo direito positivo, os elementos do direito, classificação dessa ciência, os princípios, né, as normas que eu acabei de finalizar aqui com vocês, para a gente poder fazer a nossa primeira avaliação com vocês, tá? Então, eu quero que vocês, né, releiam o material que vocês têm aí e tal, né, os vídeos que a gente está colocando aí também, para deixar bem a par, tá? Essa aula de hoje eu ainda vou deixar também gravado também no SIGA, ok? E a partir de, talvez hoje à tarde ou amanhã no máximo, de manhã, eu já vou disponibilizar para vocês poderem desenvolver a nossa primeira avaliação, tá? É uma avaliação tranquila, tá? São questões objetivas, tá? Vou colocar 10 questões apenas. Eu vou deixar como condição 4 tentativas, tá? Para ficar a melhor tentativa com vocês como nota final aí, tá? Então, vocês vão ter 4 tentativas para poder resolver essas questões, né, de forma objetiva, e que vai ficar fixado é a melhor nota para vocês lá, tá? Então, aproveite bastante isso, e eu vou estender esse prazo para vocês desenvolver essa avaliação, seja a partir de amanhã até domingo, tá ok? Então, deixo vocês aí dentro dessa possibilidade, então, de resolver justamente essas questões, um prazo bastante extenso aí, né? Então, não perca justamente essa condição. E ainda um prazo, ainda 4 tentativas também. Então, dá tempo, né? Dá para fazer tranquilo, vocês podem pesquisar do jeito que vocês quiserem para poder justamente desenvolver essas questões. E elas são tranquilas, viu, gente? Não tem nada de... Não vou fugir daquilo que foi mencionado aqui com vocês, não. Tá joia? Então, essa é a proposta que estou colocando aqui agora para vocês, né? Na verdade, já tinha mencionado no nosso plano de ensino, mas já estou verbalizando isso com vocês aqui também. Então, no máximo até amanhã de manhã, se souber hoje à tarde mesmo, eu já coloco, né, em pauta para vocês poderem já dar uma olhada e desenvolver essas questões, olhando 0 a 10, tá? Então, aproveite bastante isso também para poder justamente, né, aproveitar essa primeira avaliação tem uma boa nota também, tá? Sabendo que a nossa matéria vai se tornando um pouco mais complexa com o andar do nosso material por aí afora, tá? Então, essas são as considerações que eu faço. Então, ela vai se estender até domingo, tá? Até 23h59, vou dizer assim. Aí acaba, aí vocês não têm nem mais visualização da prova depois também, tá? E depois vocês vão ter só a nota. Mas vocês vão ter 4 tentativas, tem todo esse prazo para poder justamente desenvolvê-la, tá? E dá tempo de vocês rever o material novamente para poder justamente responder as questões que lá se encontram. Ok? Ficou alguma dúvida? Professor, e a gente vai poder ver a quantidade de acerto? A Sim, porcentagem? sim. Eu vou deixar também isso, também esse critério lá. Ah, sim, ok. Tá bom? Assim vocês vão fazendo mais tranquilo, né? As tentativas e aqui assim por diante, né? Se vai que acerta as 10 logo de uma vez, né? Você Ah, não é, fazer as porque aí a outras, né? gente já sabe, a Isso gente mesmo. já sabe a porcentagem, a gente já sabe quanto que precisa, né? É isso aí, mas não deixa de atingir o máximo, tá, gente? Que vocês puderem, tá? Não é que vocês atingiram, fiz 8, vamos dizer assim, já não vai fazer mais. Vai, de repente vocês conseguem até 9 ou 10, né? Mas aproveita, mesmo porque não vai ter problema nenhum, porque vocês vai ficar sempre a melhor mesmo, certo? Bom, mais alguma outra dúvida? Senão a gente vai interromper a nossa aula hoje. Por enquanto, não, professor. Você, Claudinei. Também não, professor, tranquilo.
Então tá bom, gente. Então eu agradeço, né? É uma boa semana para vocês. Aproveitem então, tirem uma boa nota também, tá certo? E muita saúde, como eu sempre falo, né? Porque acho que é uma prioridade que nós temos que ter isso em mãos hoje. E até segunda, se Deus quiser. Então aproveite todo esse período, né? Para poder fazer uma boa prova aí com vocês. Tudo de bom, então. Obrigada, professor. Para o senhor também. O senhor também. Tchau, Tchau, professor. tchau. Até mais. Bom Até na dia. próxima. Tchau. Tchau, tchau. Até segunda.